Esses dias eu parei para comparar o rendimento do Nubank, o rendimento de um dos fundos imobiliários ali que estão pagando bem, e aí eu fiquei muito surpreso. O rendimento do Nubank com o rendimento do fundo imobiliário, ele está muito parecido, e essa semelhança de rendimento entre dois fundos gera o seguinte questionamento para a gente: será se vale realmente correr risco na renda variável deixando o dinheiro em fundos imobiliários, sendo que a gente pode ter um rendimento muito parecido ou até muitas vezes maior na renda fixa com a taxa Selic alta? Será se parou de valer a pena investir em fundos imobiliários? É isso que eu vou te falar nesse vídeo. A gente vai discutir aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos de deixar o dinheiro em fundo imobiliário e deixar o dinheiro em renda fixa. E eu vou te falar também a estratégia de investimento que eu estou criando para investir agora nesse momento de taxa Selic alta. Então não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque você vai aprender muita coisa aqui hoje. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme e eu te ajudo a investir melhor, a criar sua renda mensal com investimentos e a identificar se vale mais a pena deixar o dinheiro no Nubank ou no fundo imobiliário. E bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar nesse vídeo aqui sobre fundos imobiliários e Nubank é que muitas vezes quando a gente vai comparar esses dois tipos de investimentos, é que essa comparação muitas vezes ela é um pouco injusta porque são classes de investimentos diferentes. Enquanto no fundo imobiliário, o rendimento que ele te paga, ele muitas vezes vem do aluguel de casa, de imóveis e de empréstimos que esse fundo faz ali para CRIs, que vão depender ali do setor imobiliário e tal, para gerar um rendimento e tudo mais. No caso da renda fixa, o rendimento desses investimentos ele é definido pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Então ele não depende do setor imobiliário, enfim, desse tanto de variável não, ele só depende da taxa de juros e é isso. Então enquanto um investimento, que é o fundo imobiliário, vai ter um rendimento ali mais constante, porque o valor dos aluguéis nem sempre fica mudando muito, ele é corrigido pela inflação, mas ele não fica tipo 2% no mês, 3% no outro e assim por diante, ele vai te pagar em valores mais constantes todo mês. No caso do Nubank, o rendimento, né, a taxa Selic vai ser um rendimento mais inconstante. Então de 3 em 3 meses a taxa Selic tá mudando e aí o seu rendimento tá mudando também. A gente teve casos aí lá na pandemia, né, que a taxa Selic foi render tipo 2% ao ano e depois de 2% ela cresceu para 3,75, 4,75 e agora ela tá em 3,25. Então a taxa Selic é uma taxa que varia sempre, né? Ela não é tão constante assim. Tudo depende do Banco Central e das estratégias que ele vai fazer ali na taxa para controlar a economia do nosso país. Aqui na tela tá passando para vocês agora um gráfico que é o gráfico de variação da taxa Selic. Então vocês conseguem ver aí que o rendimento, né, dos investimentos relacionados à taxa Selic, ele é muito inconstante aí ao longo dos meses e anos. Ele varia muito. A taxa de rendimento varia muito, né? Ao mesmo tempo que a gente olhando um gráfico de um fundo imobiliário, por exemplo, como é o caso aqui do GGSC11, a gente vê que o rendimento dele é muito mais constante. Então não tem muitos meses em que ele vai lá embaixo e rende muito pouco e nem muitos meses que ele vai lá em cima e rende mais. Ele rende aqui uma linha mais ou menos constante, né? Teve um mês só aqui em 2019 que ele rendeu pouco, mas na maioria dos meses ele tem uma constância maior nos pagamentos, que é justamente aquilo que eu falei com vocês. O aluguel ele oferece essa constância maior, né? Não fica mudando toda hora para regular a economia como a taxa Selic. Então acaba que essas comparações que muita gente fica fazendo entre essas classes de ativos induz ao erro, porque você pode comparar hoje a taxa Selic e aí daqui 3 meses a taxa Selic pode cair e aí aquela comparação sua não valeu de nada porque a taxa Selic é inconstante enquanto o FI está sendo constante. Por exemplo, hoje a taxa Selic está em 13,25, né? Hoje ela está nesse valor e hoje ela rende mais que a maioria dos fundos imobiliários. Mas se a gente abrir o relatório Focus do Banco Central, a gente pode ver que o objetivo dele é baixar a taxa Selic nos próximos meses, né? Nos próximos anos também. Então a gente consegue entender que a taxa Selic está rendendo bem agora, mas que ao longo dos anos, né, ela tende a baixar porque o objetivo do Banco Central é diminuir ela, afinal, quanto maior a taxa Selic, mais juros o governo tem que pagar no Tesouro Direto e acaba aumentando a dívida pública. Então é melhor que sempre ela esteja baixa para o governo pagar menos juros. Então a tendência é que quem investir em um investimento atrelado à Selic hoje vai ter um rendimento diminuído ao longo dos anos por conta desse controle aí da Selic pelo Banco Central e essa necessidade deles de baixar a taxa Selic o máximo que eles conseguirem. Ao mesmo tempo que, como os fundos imobiliários não dependem diretamente da Selic, quando a Selic baixar, muitos deles não vão ser impactados por essa taxa, porque eles dependem ali dos aluguéis. Nem sempre os aluguéis eles são controlados ali pela taxa Selic. Eles têm contratos de preços ali e geralmente o valor do aluguel aumenta de acordo com o IPCA ou o IGPM daquele ano. Então, enquanto a gente tem um que varia, a gente tem um que é mais estável ali e que tem os valores corrigidos anualmente. E aí, como que a gente compara então esses dois tipos de investimentos que têm características diferentes para saber qual é o melhor de eu deixar o meu dinheiro, né? Eu devo deixar o meu dinheiro hoje na renda fixa ou é melhor eu
deixar o meu dinheiro hoje em fundos imobiliários que vão ter uma maior constância na taxa? O que é mais vantajoso para mim como investidor? E aí, para a gente definir isso, a gente tem que levar em conta um único fator, que é o fator determinante para você saber se você vai investir em fundos imobiliários ou em renda fixa, que é o fator tempo. Em quanto tempo você precisa de resgatar o seu dinheiro? Se você está investindo para resgatar o seu dinheiro daqui a um ano e meio, 2 anos, 3 anos, o melhor para você é a renda fixa. Sabe por quê? Porque a Selic hoje ela tá alta e tá pagando um valor até muitas vezes maior que os fundos imobiliários, e ela vai continuar aí nesse patamar de 13% por pelo menos aí um ano mais ou menos. Então, se o seu objetivo é deixar o dinheiro por um ano, o melhor investimento vai ser a Selic, porque você vai pegar aí o melhor prazo dela. Se for para tipo 3 anos, 4 anos, pode ser uma boa também deixar na renda fixa, porque aí você consegue pegar um investimento pré-fixado, né, que determina uma taxa de juros fixa ali, e aí você fixa essa taxa boa por 4 anos, e aí você recebe um bom rendimento durante esses 4 anos. E aí no final de 4 anos, como você vai precisar de gastar esse dinheiro, você vai gastar o seu dinheiro corrigido por uma boa taxa de juros. Agora, se o seu objetivo não é gastar o dinheiro em 4 anos, é ficar com ele para aposentadoria daqui 10, 15 anos, 20 anos talvez, construir uma renda mensal com o seu dinheiro, aí que entram os fundos imobiliários nesse momento para você. Como a taxa Selic está muito alta, a gente teve aquele fenômeno que foi o fenômeno das pessoas pararem de investir em renda variável e voltarem a investir em renda fixa, né? As pessoas tiram o dinheiro da bolsa e colocam lá no CDB do Nubank, por exemplo. E aí quando as pessoas elas fazem essa saída da bolsa, os investimentos dentro da bolsa de valores, os fundos imobiliários, eles ficam mais baratos, porque aí tem menos procura por fundos imobiliários, e como tudo é lei de oferta e procura, quanto menos procura, mais barato eles ficam. E aí atualmente a gente tem diversos fundos dentro da nossa bolsa que estão muito baratos. Às vezes um fundo vale R$100, está sendo vendido por 80 simplesmente porque não tem muita gente para comprar ele. Então entra aí uma ótima oportunidade de você entrar na bolsa nesse momento e aproveitar esses fundos imobiliários que estão bem baratos e num preço muito bom, e que não estão rendendo mal, estão rendendo um valor razoável para os dias de hoje, e esse valor de rendimento razoável de hoje vai ser um rendimento muito bom no futuro quando a Selic baixar. E aí você vai garantir que quando a Selic baixar ao longo dos anos, você não vai ser dependente dela e vai ter o seu fundo imobiliário rendendo normalmente. E aí quando a Selic baixa, as pessoas vão sair da renda fixa de novo, vão pular para a bolsa e ainda vão acabar valorizando o seu fundo, né? Às vezes você pode comprar um fundo imobiliário hoje por R$80, e aí daqui a um tempo, quando a Selic baixar e as pessoas voltarem a investir em FI, aquele seu fundo de 80 vai passar para 100, 100 e poucos, e aí além de você estar ganhando ali o rendimento mensal, você ainda vai ganhar a valorização da cota, vai ser meio que um rendimento duplo, sabe? E aí fazendo isso, você vai estar garantindo a compra de um imóvel na promoção para o futuro, que vai continuar te rendendo aluguéis até lá. Essas aí são as escolhas que você vai ter que fazer. Vai gastar o dinheiro rápido, renda fixa, não vai gastar o dinheiro rápido, pode ir para fundo imobiliário sem nenhum problema. Eu particularmente estou fazendo isso, eu defini ali o quanto de dinheiro eu vou precisar investir para o curto prazo, né, para comprar alguma coisa, botei tudo em renda fixa, e aí o dinheiro que eu não vou precisar para o curto prazo e que estou investindo para minha aposentadoria, estou tacando tudo em fundo imobiliário, porque eu estou pegando ótimas oportunidades de ótimos fundos e tenho certeza que eles vão se valorizar no futuro, além de continuar me pagando esses dividendos. Se você ainda não sabe investir em fundos imobiliários e quer aprender a analisar os fundos imobiliários, reforço com vocês que o meu curso Investidor na Prática está disponível aqui. Se você não quiser investir em fundos imobiliários e quiser investir em renda fixa também, pode entrar lá que tem vários conteúdos sobre renda fixa. Você escolhe o investimento e aprende tudo por lá, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me conta aqui embaixo se você ainda está investindo em fundo imobiliário ou se você parou por um momento e está colocando seu dinheiro em renda fixa. Deixa aqui embaixo a sua estratégia de investimento pra gente e conta também se tem algum fundo aí que está na promoção, né, que você está aproveitando aí para comprar e para ganhar uma valorização no longo prazo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!